Meus irmãos, graças a Paz a todos, boa noite. Paramos na página? Não, 114. 114. No último parágrafo. Não, penúltimo parágrafo. Não, penúltimo parágrafo. Fora da esfera do pensamento cristão. Vamos estar orando para começar a nossa aula. Orar a Deus também pela vida da missionária Ivânia, que perdeu seu pai, que está em luto. Que o Espírito Santo possa consolar cada parente, cada familiar, cada um. Nesse momento tão difícil, né, de atravessar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia. Louvamos pela grandeza do teu nome e pelo que o Senhor é. Quero, Pai, te apresentar, ó Deus, a vida da missionária Pai de Ivânia, nessa perda a qual a tua filha teve. Ela tem ciência, convicção que o seu paizinho voltou para casa, porque sabemos que a nossa vida aqui na Terra é transitória, é esporádica, é passageira e que breve em breve também nós iremos retornar para casa. Mas ninguém está apto, ninguém está preparado para a partida, porque a dor da saudade machuca, a dor da saudade fere e dói. Mas, Senhor, eu estou limitado ao espaço do tempo, eu estou aqui, mas o teu Espírito Santo não está limitado ao espaço do tempo. Eu te peço nesse exato momento que o Senhor vá de encontro à vida da missionária Ivânia, dos familiares, dos parentes, dos amigos e console, Senhor. Palavras não são suficientes para amenizar essa dor, mas a tua presença, ó Espírito Consolador, possa consolar a vida da tua serva neste exato momento. Também quero entregar a aula de hoje na palma de tuas mãos. Nos direciona, nos guia, para que a tua palavra seja aplicada, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor ainda irá fazer. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas ainda estão por vir e eu te glorifico por isso, Senhor. Nos prepara, nos qualifica para receber aquilo que já está pronto para a glória e honra do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, página 114, penúltimo parágrafo da página 114. Acharam? Amém. Cadê sua apostila, Luna Cláudia? Eu falei para ela buscar. Só que eu moro ali, mas vai trabalhar, né? Aqui, bota pausa rapidinho, Pedro. Retomamos aqui, vamos lá. Ó. Fora da esfera do pensamento cristão, encontramos outra visão. A ideia de que o homem não pode existir de modo nenhum separado de um corpo físico. E que, portanto, não pode haver a existência isolada de nenhuma alma depois da morte do corpo. A própria pessoa chama-se monismo. Essa concepção, em geral, não é adotada pelos teólogos evangélicos, porque muitos textos bíblicos parecem claramente afirmar que a alma ou espírito sobrevive à morte do corpo. Tá? Vamos ler um texto aqui? Eu quero que você abra comigo, por favor, a vossa Bíblia. Vou ler dois textos. Apocalipse 6:9. Essa ideia que não existe vida fora do corpo, na alma, no espírito, ela é defendida pelo adventismo do sétimo dia. Eles falam que quando a pessoa morre, a pessoa está no sono da alma e está esperando a consumação do século, mas com base bíblica isso não é verdade, né? Nós temos Lucas 16, 19, a seguir, a história do jovem rico de Lázaro. É uma história verídica, é um fato real, porque se cita nome. Se cita nome é porque é um fato real. E você vê que o Lázaro estava no seio de Abraão e o jovem rico ele tinha consciência do que era a chama, do que era a água, dos seus 5 irmãos, de quem era Lázaro, de quem era Abraão e tudo mais. Tá? Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. A próxima matéria de vocês está muito poderosa, gente. Meu Deus. Apocalipse 6, versículo 9. Acharam? Amém. Escrito está: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando? Observe que eles estão clamando, eles morreram por causa do Evangelho, eles estão clamando. Se eles estão clamando, não estão dormindo. Se eles não estão dormindo, estão acordados, estão conscientes.
Porque eles vão dizer assim, ó, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles morreram em prol do Evangelho, são os mártires, e eles estavam requerendo de Deus que Deus fizesse justiça por eles. E Deus iria fazer justiça, mas não estavam no tempo ainda. Mas eles estavam conscientes. Tá? Quando eu falo dessa doutrina, dessa tese, dessa especulação dos adventistas do sétimo dia, não quer dizer que eu sou inimigo de vocês não, tá? É porque a nossa ideia teológica bíblica difere da sua, tá bom? Outro texto, Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. Acharam? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas, observa isso aqui, que esse aqui é basicamente uma extensão de Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Tá? Que vai dizer assim, ó, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. As pessoas que morreram em prol do Evangelho, em prol do cristianismo, em prol de Jesus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então, só um adendo aqui. Uma das coisas que abre porta para o reino é você morrer em prol do Evangelho. Quando você morre em prol do Evangelho, você abre a porta para o reino. E a gente vê por aí afora muitas pessoas sendo perseguidas e morrendo pelo Evangelho. Eles na ressurreição, eles vão ter... Não vamos estudar sobre isso aqui mais para frente. Mas quando eles ressuscitarem, nós ressuscitarmos, herdarmos o corpo imortal, eles vão receber mais honra do que a gente. A coroa dele, o galardão, o preço deles vai ser melhor do que o nosso. Porque eles morreram em prol do Evangelho. Porque a verdade é, nem todo mundo está apto para morrer pelo Evangelho. A pergunta é, se alguém hoje botasse uma arma na sua cabeça e falar, ou Cristo e você morre, ou você nega Cristo e você vive, qual seria a sua resposta? É uma pergunta forte, né? Mas muitos missionários no campo estão passando por esse momento agora. E muitos morrem. Muitos morrem. Policarpo, quando levaram ele para a fogueira, para ele ser morto, para não negar a Cristo, colocaram Policarpo no alto, cheio de madeira, em volta aos pés dele, no corpo dele, e ele preso, não estava com uma vantagem, ele preso, ele dizia, acende logo a fogueira, porque eu anelo encontrar com o Criador. Oh, glória! A pergunta é, nós estamos preparados para isso? Vamos lá. Jesus, que glória! Mas a gente precisa se preparar, gente. A gente precisa se preparar como igreja, tá? Porque tempos difíceis virão. Nós precisamos... Eu creio, e assim eu quero, mas não sei se vai ser possível. Eu quero voltar para casa antes disso. Porque a tendência de muitas coisas é piorarem. Tá? Então, orem para que a sua oração seja, Senhor, me prepare para o dia mau e que eu não perca a minha salvação. Prossigamos. Mas as outras duas concepções têm defensores no mundo cristão de hoje. Independente de posições teológicas, somente para efeito didático, passemos ao estudo individual dos termos corpo, alma e espírito. Eu acho que é na Cláudia morar mais longe, hein, gente? Tá chegando. Página 115. Do Jabuti, né? 2.2, o corpo. Corpo do latim, corpus, corporis, a substância física ou a estrutura de cada homem ou animal. É o conjunto de órgãos vivos, corpo, tá?
Biologia do Organismos, José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Marco, ambos licenciados pelo Instituto de Biociência da USP, discorreram que o cérebro, também chamado de sistema nervoso, é responsável pelo ajuntamento do organismo animal ao meio ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições restantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem o animal a essas condições. Os escritores sagrados tinham uma ampla variedade de termos relativos ao corpo para os hebreus. Carne, Bassar, que quer dizer em hebraico shir, e alma, nefesh, ou nefesh, podiam significar corpo. Vamos ler Levítico, capítulo de número 21, versículo 11. Essas partes aí é muito importante você sublinhar, tá? Essas partes de destaques aí, ó, é muito importante você sublinhar. Vai cair na prova. Vai que, né? Não, posso colar? Pode. Ah, bom. Não, de consulta. Colar não, de consulta. Pastora. Mas eu vou colar de Silvana. Ah, Que pastora. feia. Que coisa feia, pastora. Ai, tô te falando. Pastor, Chegou infelizmente, é porque meu marido estava mexendo no celular, tirando um guarda-roupa de um lado para botar pro outro, ele jogou. Gente. Depois de Luiz, né? Não, depois, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, antes de Número e depois de Êxodo. Escola Bíblica Dominical. Opa! Eu já vi, mas... Ó, a gente viu o quê? Levítico 21. Levíticos 21, versículo 11. Diz assim, ó: e não se chegará a um cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe, nem por sua mãe, se contaminará. Eu vou ler o texto com vocês aqui. Já deixa aberto aqui, por favor, Números 5, 2. Depois de Levítico. Números 5, 2. Eu gosto dessa turma aqui porque vocês são tradicionais. Vocês usam a palavra. Eu tenho turmas aí de pessoas que não usam mais a Bíblia. Eles usam mais celular, iPad, notebook. E quando você usa, não é errado, né? Mas você acaba perdendo a referência bíblica. Porque você não sabe onde está Tito, onde está Filemon, você vai pensar que Filemon é Filemion. Então você acaba perdendo a referência da localidade bíblica. Se ele votou no Lula, então vai achar que é picanha. Vai. A picanha só só no miojo, né? Miojo, sabor picanha. Enganaram quem votou nele. Ó, número 5, 11. Aliás, 5, 2, tá? Antes de nós lermos número 5, 2, observe pra cá. Como é que eu posso dar essa palavra aqui para Levítico 21, 11? A dor da chamada, né? A chamada é algo árduo. Por quê? Porque Levítico 21, 11, o contexto é sobre o sacerdócio. Sobre o levantar dos sacerdotes, que são o tronco de Arão, que são os meraritas, os coatitas e os gersonitas. Tá? Levantava ali, eles não poderiam chegar até cadáver. Se fosse o pai que morreu, eles não poderiam chegar perto, porque se contaminava. Nem a sua mãe. Olha que dureza que o cargo impunha sobre a vida de um sacerdote. E quando a gente olha Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir, você conhece esse texto aqui de có e salteado. Quando o cara cai na mão do salteador, que passa o levita e passa também o sacerdote. Todos os dois são sacerdotes, tanto o levita quanto o sacerdote. Você não ouviu muitas pessoas batendo no levita? Já ouviu pregação de pessoas, ó? Gente, era lei, ele não podia passar por perto. Tanto o levita quanto o sacerdote. Quando a gente não estuda, a gente vai bater no cara mesmo. O cara passou de longe, passou a largo, mas a lei, a religiosidade impedia eles de se aproximar. Só que Jesus veio para quebrar esse paradigma da religião. Veio quebrar essa distância que havia entre a religião e a pessoa caída. Porque quem olha de longe, acha que está morto. A Bíblia diz, estava quase morto.
Mas quem se aproxima, vê que ainda existe coração batendo. Vê que ainda existe vida aí. Tá? Números 5:2. Diz assim, ó: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Então, se a pessoa tivesse contato com o morto, ele era lançado fora do arraial, juntamente com os leprosos e juntamente com a pessoa que tinha fluxo de sangue. Famosa hemorragia. Ou a famosa, né, que toda mulher tem mensalmente. Tá? Aqui você já tem uma ideia de como aquela mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos sofreu. 12 anos longe de casa, 12 anos longe da família, não sei se tinha filho, mas 12 anos, se tivesse 12 anos longe dos filhos, 12 anos longe da parentela, 12 anos longe dos amigos, só que chegou o tempo de Jesus passar e ela tocar em Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela recebe poder, ela recebe virtude, aonde cura ela de dentro para fora, e automaticamente aquilo que foi perdido foi restituído para a glória do Senhor. Deixa eu liberar uma profecia aqui. Eu profetizo que ao tocar em Jesus, aquilo que foi perdido vai ser restituído na sua vida. Amém. Ô glória. Prosseguimos a leitura aqui. Onde o significado parece ser cadáver. Força, meod, dizia respeito ao poder físico do corpo. Que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, vamos ler também. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5. Aleluia, Jesus. Eu não sei se a tradução de vocês vai estar assim. Deixa eu pegar uma tradução aqui. Jesus, esse texto aqui, rapaz, é muito forte. Acharam? Amém. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deixa eu ver se eu acho uma tradução aqui. Achei. Eu vou ler nessa aqui. Porque essa palavra aqui está mais próxima do original aqui, tá? Da expressão meod, que significa força. Tá? Em algumas traduções vai estar assim, ó. Basicamente em todas, quase. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Mas quem está assim? A minha dá força. A da senhora que nós vamos ler agora. Só da Silvana? A senhora está com o pastorzão gentil? Poder também? Poder. Essa expressão aqui em hebraico, gente, não é poder. Poder é uma das variantes dos 70 caminhos que o hebraico tem. Mas a primeira expressão que aparece no hebraico é meod. Meod significa força. Tá? Porque diz assim, esse texto aqui ele é muito mais profundo do que a gente pensa. Por quê? Porque na nossa tradução que nós temos aqui, diz assim, ó, para nós amar o nosso Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso poder. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso poder. Não sai um pouquinho fora? Poder para amar Deus não encaixa muito legal. Mas meod no hebraico e no Tanar está assim, na Torá, está assim, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, beleza. De toda a tua alma, beleza. E de todas as tuas forças. Por quê? Porque vai ter determinadas situações que eu vou ter que imputar força para poder fazer. Para mostrar que eu amo a Deus mais do que as outras coisas. Pegou isso aqui? Por quê? No percurso da vida, nós somos acometidos a mostrar se a gente ama mais a Deus ou se a gente ama mais as coisas. Quer uma coisa? Quebrou o telefone hoje. Não, vai na barca comprar outro. Na hora. Eu não fui, Nada, não.
Hã? Não dá não, uma hora. Hã? Dependendo da pessoa, vai sim. Ah, dependendo Depende da pessoa, vai. A maioria vai. Até faz dívida sem poder, sim. pra poder. Deixa eu te comprar até. Mas Então o que acontece? adquirir aquilo ali. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui que faz parte do nosso cotidiano. Televisão. Aí, cara, sou eu. Gosta muito de televisão? Ou Depende. Cristiana? Talvez quando eu tô em casa. Tá em casa. Também televisão pra mim não. Tipo assim, se você tivesse uma televisão, hipoteticamente, uma televisão. Eu sei que tem cliente noveleiro. Não. Aqui não. Tem, aqui não tem não. Aqui não tem Não, não. aqui na sala de aula agora não. Aqui a sala de aula não tem não. Né? Ah, tem. Não tem não, gente. Quem? Tem não, cliente. Tem não. Não tem não. Na sala de aula não tem. E pastor, o senhor não é dedo duro, não. Sala de aula não tem. Te amo, minha vida. Então, se a televisão ficar ruim, meu irmão, a gente procura na hora. Porque é uma coisa que está no nosso cotidiano, igual o telefone. Mas quando a gente... Exemplo. Eu costumo sempre falar isso aqui, porque é para mexer com a gente. Quando levanta alguma coisa na igreja para fazer. É valor X. A pessoa começa logo a colocar dificuldade. Porque isso, porque aquilo, eu não vou ter dinheiro. Aí eu logo remeto vocês àqueles que tinham uma vida antes lá fora no mundo. Quando era pro mundo, a gente dá o nosso jeito. Pedir emprestado. Não, baile semana que vem eu tenho que ir. Maninho? Tem que ser maninho. Maninho? Era toda sexta, sabe? Então a gente dava um jeito. Aí tinha um cantor que a gente gostava, a gente dava um jeito pra ir. Comprava o ingresso um mês Sim, antes. um mês pra poder antes, né? garantir. Isso aqui é pra gente poder entender o que o texto está querendo dizer. Então, a gente na casa de Deus temos que fazer força. Para mostrar para o Senhor, eu estou mostrando para o Senhor com as minhas forças que o Senhor vale mais do que a vida que eu tinha lá fora no mundo. Entendeu? Por quê? Cara, olha o bem que Deus te fez. Olha quem fumava 2 maços de cigarro, olha quem bebia, olha quem gastava dinheiro com prostituição, olha quem gastava dinheiro com droga, e olha você hoje, uma bênção na mão do Senhor. E muitas vezes fica difícil da gente entregar os 10%. Muitas vezes fica difícil da gente primiciar na vida do sacerdote e abraçar as obras da igreja. Então esse texto aqui é para a gente poder olhar e falar assim, rapaz, eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com toda a minha força. Por quê? Porque lá fora eu fazia força para poder ir nos eventos. Amava as coisas do mundo. Amava as coisas do mundo. Eu preguei ontem sobre Jesus, eu vou falar sobre Jesus. E na parte que Jesus pede para os seus discípulos, lá no Getsemane, ele fala para eles assim, ó, ficai aqui e orai comigo, ou vigiai comigo. O que eles fizeram? Dormiram. Aí se você pegar Lucas 5, e depois se você pegar João 21, eles ficaram a noite inteira pescando. São 2 textos. Lucas 5 e João 21. Eles ficaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Aí mexe com a gente. Por que eles ficam a noite toda pescando? E na hora de vigiar, não vigiou. E na hora de vigiar, uma hora lá não vigiou. É assim dentro da igreja. É assim. Quando é para fazer as coisas com o meu bel prazer, eu não meço noite de sono. Eu fico acordado porque eu quero. Mas quando é para Jesus, eu não tenho esse mesmo ânimo. Então a gente precisa pontuar isso aqui e falar, não, Senhor, se eu estou vacilando, a partir de hoje eu não vou vacilar mais não, a partir de hoje eu vou ser melhor. A partir de hoje eu vou mostrar que eu amo ao Senhor mais do que as coisas. Porque as coisas Ele acrescenta. Quando a gente prioriza o reino. Tá? Então nós precisamos priorizar o reino. Viu como é que uma tradução muda e faz toda a diferença? Prossigamos aqui. Os escritores do Novo Testamento mencionam a carne, sax, que às vezes significa o corpo físico, a força, ishus, do corpo. Vamos ler Marcos 12:30.